Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7 e também em AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Esse programa que nós já estamos no ar há mais de 18 anos, com outros nomes que ele tinha no passado, como Ocultismo Sem Mistérios, e que depois de uma fase cíclica assumiu esta condição atual de Consciência e Revelações, para nós divulgarmos com muito mais abrangência a figura daquela seidade, daquele espírito, daquela consciência, daquele grande arcano ou daquele grande mistério, dessa seidade máxima, deste grande ser que nós carinhosamente chamamos de Rei do Mundo, ou seja, o espírito que tem como corpo o próprio planeta Terra e que faz a sua esposa na geração dos reinos evolutivos, nos 4 reinos, no mineral, no vegetal, no animal e no nosso 4º reino hominal. Esta figura aparece muito pouco nos livros sagrados, nos textos profanos, e na Bíblia simplesmente aparece em Gênesis 14, aparece no Salmo 110 ou 111, que é um salmo de poder, e aparece também em Hebreus 5, 6 e 7, que é a figura de Melquisedeque. Melquisedeque tem o significado oculto de Senhor das duas faces, porque ele rege toda a polaridade no contexto evolutivo, pelo lado esquerdo, pela sua face da esquerda, tudo que é maldade, tudo que é ignorância, tudo aquilo que realmente representa o atraso e a involução. E do lado direito, exatamente o oposto, é o amor, a alegria, a saúde, a felicidade, a prosperidade, o entusiasmo, tudo aquilo que agrega valor, tudo aquilo que é ligado à ética, à justiça e à moral, tudo aquilo que enaltece o amor e a todos os valores também do ser humano. Na face esquerda, ele representa a polaridade oposta da face da direita. E essa figura tem como corpo terra, e a terra, como a sua geratriz, como a sua mulher, é fecundada por sua consciência, que a tudo e a todos rege. E assim, nesse programa, aos sábados aqui, com reprise sempre aos domingos, às 5 da manhã, nós temos Consciência e Revelações. Consciência é a maior capacidade que nós temos e é a própria expressão de Deus na manifestação, em todos os níveis, em todos os campos, em todas as dimensões, em todas as possibilidades. Consciência é a própria mente universal, conhecida na tradição iniciática como Mahati, a mente cósmica, a mente divina, que está inserida no contexto evolutivo. O homem é simplesmente um pensador e, como tal, na expressão de homem e de mulher, extrai o pensamento, a sabedoria, a consciência que já está inserida no contexto evolutivo. O homem não cria nada, ele simplesmente associa aquilo que o Criador criou e, através das associações, usando a mente, usando a imaginação, usando todo esse processo de suas capacidades, ele vai gerando o contexto evolutivo. E nós vivemos hoje num momento muito crucial, onde nós vemos que no ramo das artes a expressão é muito pobre, no ramo da música as composições de sucesso não mais existem, a gente é obrigado a voltar nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos até 80 e mesmo daí para frente a coisa está ficando muito fraca também. Então veja que na expressão das artes, na expressão das músicas, na expressão do teatro, a qualidade dos livros, a qualidade da comunicação é mais uma desinformação do que propriamente uma comunicação, e quem não comunica, como já dizia o famoso artista que nós tivemos chamado Chacrinha, se
Quem não comunica se estrumbica, é isso que ele falava. E a comunicação está muito falha e nós estamos realmente degenerando todos os valores. É só a gente olhar a nossa grande cidade de São Paulo, olhar os bairros cada vez mais degenerados. Então hoje mesmo os bairros mais nobres, os bairros mais chiques, eles também estão ficando degenerados. Ou seja, existe um empobrecimento total. Um empobrecimento que vai minando toda a beleza, que vai minando todas as forças, que vai dando essa sensação de desconforto, essa síndrome da passividade. As pessoas vão aceitando tudo, a coisa vai degringolando. O centro da cidade aqui está um verdadeiro lixo. A gente olha as pessoas cada vez mais feias, mais mal vestidas, mais decaídas. Nós estamos realmente a passos gigantescos rumo a uma degradação moral, social, filosófica, religiosa, espiritual, em todos os sentidos. As religiões vendem céus que não existem, os pastores só falam idiotias através desses programas abertos que a gente vê, é apenas o interesse vívido que ainda existe daqueles que o buscam, é ouvir o metal. E através dos dízimos, através das promessas, através das enganações, a gente tem um quadro assim muito pobre em todos os campos. Eu pergunto para você que está me ouvindo, me cite apenas um nome de um filósofo brasileiro. Veja qual é o nosso maior compositor, não de música michuruca, de música aí sem valor, de música que realmente tem um agregado musical, que tem uma estruturação musical. Vamos falar daquelas músicas na época de Bach, de Beethoven, de Liszt, de Mozart, de Wagner e de tantos outros que surgiram naquela época, com toda aquela capacidade de criação. Nós temos alguém assim? Existe alguém assim? Veja a capacidade política, só tem a maioria incompetente. Existem políticos bons, mas a grande maioria não está naquilo. É só corrupção, é só violência, é só falcatrua, é só malandragem, é só enganação, é só desrespeito. Então, realmente, nós estamos numa degradação muito grande. Só que nós não estamos cônscios disso, porque tudo vira em cima de uma ilusão. É a ilusão de um céu após a morte. Isso não existe. A vida é aqui, eu evoluo aqui, então o céu é aqui, inferno é aqui. Essa história de ir para o céu depois que morre, isso é fantasia. Como é que eu posso viver no inferno como a gente vive aqui e depois querer ir para o céu? Isso não existe. Se eu vivo no inferno, eu vou continuar no inferno, na outra dimensão, porque a dimensão pós-morte nada mais é do que a continuidade nua e crua da dimensão atual. Se eu conseguir criar um céu aqui, depois da morte eu estarei nesse céu. Mas se eu estou vivendo no inferno aqui, é impossível ir para o céu. Então esse medo do inferno, esse medo do pecado, esse medo a Deus, é a maior idiotia que existe, é temer a Deus. Onde já se viu temer a Deus? Isso é uma ignorância, isso é para vender céu, isso é para pegar dízimo, isso é para enganar, isso é para falcatruar, porque o primeiro mandamento de Deus nunca manda temer a Deus, ele manda amar a Deus sobre todas as coisas. É o amor que constrói, o amor é a solução, não é o medo cria essa sociedade decadente que aí está, de pessoas incompetentes, de pessoas que não reagem, de pessoas em síndrome de passividade total, de uma apatia, de um desinteresse e de uma decadência que é incrível. A gente anda na cidade e vê gente se drogando, enfiando injeção, tomando injeção na veia, no meio, a poucos metros de policiais, a poucos metros do público, todo mundo vendo, é cheiro de maconha em todo canto que a gente vai, aqui no centro de São Paulo. É uma porcaria, é um lixo, essa sociedade está terrível. Que exemplo que é esse? Que vida que é essa? Uma cidade suja, emporcalhada, toda pichada. Eu não sei o que tem da cabeça de quem picha paredes, de quem suja a cidade, ao invés de limpar, degrada. Não, nós estamos realmente num processo muito ruim. Porque nós vivemos em fantasia. Então nós vivemos na fantasia do céu depois da morte. Nós vivemos na fantasia de Jesus. Jesus é uma realidade. Jesus é uma potencialidade. Agora fazem dele o quê? Um marketing para vender camisa, para pegar trouxa, para vender musiquinha, para pegar, aumentar cada vez mais os impulsos religiosos, tomando conta de redes de televisão, redes de rádio, indo por aí afora. E aí o que isso traz de agregado
estado social, nada. É só olhar essa sociedade. Se essas religiões funcionassem, se todas as religiões que estão aí funcionassem, a vida não seria esse lixo que aí está. Então nós vivemos sim é na ilusão pós-morte, é na ilusão desses livros que vendem horrores, onde leva o jovem para ficar na fantasia, então ele fica na fantasia de castelos, fantasias de dragões, fantasias de magos, fantasias de castelos nas nuvens, e vindo para cá voando, uma idiotia completa, ao invés de cair na realidade da vida, na realidade do progresso, na realidade do dinheiro, na realidade da família, na realidade do sexo, na realidade da construção de um país, na realidade de ganhar a vida, fica na ilusão. Ou então fica aí vendo televisão, esses filmes enlatados que não servem para nada, e a pessoa fica naquela fantasia de heróis, naquela fantasia de aventuras, joguinhos na internet, uma internet falsa. Então chega, nós estamos cansados de ver tanta fantasia. Nós temos que entrar na realidade. O que eu estou falando não tem nada, absolutamente nada, a ver com a imaginação. A imaginação é uma faculdade superior. A imaginação é a faculdade de conceber, é a faculdade de criar imagens. E esta faculdade, lógico, como tudo é polar, ela também é polar. Ela permite criar imagens ruins, imagens boas, imagens reais e imagens fantasiosas também. Então nós temos esta polaridade altamente desvirtuada no momento atual. E a imaginação ela está abafada pela própria irrealidade e pela própria fantasia. É a fantasia do futebol, é a fantasia do carnaval, é a fantasia de Harry Potter, é a fantasia da novela, é a fantasia dos filmes que passam, é a fantasia que existe nos livros. É só fantasia. Chega de fantasia. Nós temos que entrar na realidade da vida. Esse é o ponto. Melquisedeque, o rei do mundo, ele está altamente chateado e ele vai soltar todo o castigo em cima daqueles que vivem na própria fantasia e não assumem a realidade da vida, a realidade do progresso. Onde está a ordem e o progresso estampado na bandeira brasileira? Onde está a bandeira que todo mundo deveria enaltecer no dia 19 de novembro, que é um lixo, que ninguém comemora? Onde está o amor à bandeira, que eu, quando era moleque, sempre colocava a bandeira pendurada, a gente fazia alvorada? O único órgão que realmente defende os valores da bandeira é a própria maçonaria. Aí sim ela é enaltecida em toda reunião maçônica, é feita a apoteose, é feito o respeito, é feita a saudação à bandeira. É por isso que é uma ordem tão importante e que se expressa de uma maneira maravilhosa, não é? Se bem que poderia ser muito melhor se o maçom fosse melhor, não é? Mas também ninguém quer o perfeito. Mas dentro do imperfeito, ser menos possível é o grande objetivo. Então veja que realmente a imaginação, quando ela é mal utilizada, ela vira fantasia. A imaginação, quando ela não é utilizada da forma correta, ela acaba sendo a mãe da cisma, ela acaba sendo a mãe da apreensão, a mãe da própria superstição. Então veja, a imaginação tem que ser positiva. Então às vezes a gente tem a cisma com alguma coisa, desconfiança com alguma coisa, apreensão com alguma coisa, superstição com isso, com aquilo. Tudo isso vem de uma imaginação falsa. Na tradição iniciática, no conhecimento iniciático, a imaginação é muito importante. É uma capacidade superior que permite realmente alcançar os mais altos níveis da consciência. E ela nunca, jamais pode ser confundida com fantasia. Fantasia é irreal, fantasia é falsa, leva ao sofrimento. Imaginação não, é uma capacitação que permite levar a verdade, permite levar a criatividade e a capacidades incríveis. A imaginação é um poder de uma alma superior, é o poder de uma mente superior, de sentimentos superiores e a própria porta de entrada na realidade espiritual, na realidade da consciência. Toda essa imagem que eu falo, o que é? Nada mais do que a apresentação de um objeto, a apresentação de algo, a apresentação de uma pessoa, e essa apresentação pode ser criada por 4 processos, que são os 4 processos que a imaginação usa. O primeiro processo de usar a imaginação é por reflexo de uma realidade. Da mesma maneira que nós vemos o reflexo, não é? Em um meio qualquer,
ele mostra uma realidade. Por exemplo, eu me vejo no reflexo de uma poça de água, né? Eu estou vendo um reflexo. Mas esse reflexo está refletindo uma realidade que sou eu que estou me vendo, né? Eu estou me vendo no espelho. Aquela imagem que eu estou vendo no espelho é uma realidade. Se bem que no espelho em si, o que é? É apenas um reflexo. Então, quando a gente pega o reflexo de uma realidade, essa realidade é uma realidade. Pouco importa se ela é vista na água, pouco importa se ela é vista no espelho, ou pouco importa se ela é perceptível nas nossas capacidades da mente, que a gente chama no campo imaginativo. Então, nós podemos ver uma realidade exata através de um meio não exato. Então, através de um meio que a gente chama de reflexo. Então, a gente pode ver o reflexo da pessoa na água, no espelho, ou então a gente pode ver a sombra de uma pessoa e pela sombra criar uma imagem de uma outra pessoa. Mas a sombra já não é tão precisa. Ela é distorcida pelos ângulos de sua projeção e ela mostra uma realidade distorcida. A sombra não tem exatamente as mesmas formas do objeto, porque depende da luz, depende do fundo, depende da inclinação da luz, depende do ângulo onde a sombra está sendo projetada. Então, este entendimento físico de tudo isso que eu estou falando vai permitir entender, vai permitir ter consciência sobre as entidades conhecidas como sombras, como espectros e entidades que são reais, mas que se apresentam à nossa consciência como reflexos. Então, nós temos uma capacidade mental que é fantástica. Nós temos a capacidade de ver, da mesma maneira que a gente vê o reflexo de uma imagem no espelho, a imagem que eu estou vendo no espelho não é real. O espelho é real, mas a imagem não. Mas eu tenho uma imagem real, que é a minha própria pessoa. Então, essa capacidade que a gente chama reflexiva, que reflete a imaginativa ou a imagem, é a grande qualidade da mente e que permite desenvolver dons, faculdades e potencialidades. A segunda capacidade de formação da imagem, não é? É através de um desenho. Kung Fu Tse, o mestre Confúcio, dizia que um desenho vale mais do que 1000 palavras, porque um desenho, através de um esboço, através de uma formatação, consegue falar muito mais do que qualquer palavra. Imagina um desenho de um conjunto mecânico bem complexo, não é? Ele, com aqueles traços, com aquela complexidade dentro do desenho, ele fala coisas que a gente demoraria livros e livros escrevendo todo o detalhamento que a imagem de um desenho nos mostra. Então a gente pode ter uma imagem através de um desenho, uma imagem através de uma figura, uma imagem através de uma escultura tridimensional, plana, pouco importa, que retrata algo que existe mesmo, mas que foi imaginado, ou então algo que não existe, mas que foi imaginado. Então a imaginação permite criar coisas tão reais como a realidade e coisas tão irreais como a própria irrealidade. Uma terceira capacidade da mente é a criação da imagem. Usar a capacidade imaginativa que nós temos e fazer a concepção de figuras, a concepção de formas, a concepção bidimensional, tridimensional, que a nossa capacidade de imaginar associa imagens, compara imagens, ela agrupa imagens, vai formatando tudo isso e a gente consegue então, através da capacidade imaginativa, criar imagens próprias. E a quarta possibilidade é a formação de imagens que nada tem a ver com os nossos conhecimentos anteriores. Imagens que não pertencem à nossa realidade, mas que pertencem a uma realidade coletiva. Uma realidade que Carl Gustav Jung chamava de arquétipos. Elas são percebidas por uma realidade que nós temos, que não é essa realidade física, a realidade do eu pessoal, do eu grosseiro, mas sim do eu fino, do eu eucarístico, do eu que habita dentro do meu corpo, que é um templo, onde eu posso ver uma outra realidade. Ou seja, dentro de nós próprios, dentro do nosso corpo, que é o nosso templo, existe uma realidade maior.
E é esta capacidade imaginativa que nos vai levar a encontrar essa realidade. Esse é o verdadeiro Cristo, esse é o verdadeiro Jesus, essa é a verdadeira essência, esse é o meu verdadeiro mestre. Os mestres externos só servem para fazer esta Eucaristia. E a Eucaristia acontece nesse momento onde a gente vê essa formatação da imagem da nossa realidade. E como é esse Cristo interno, esse Deus interno? Tudo que existe foi criado como imagem e semelhança de Deus. Então, lógico, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, essa imagem é exatamente igual como eu sou. Então, cada um de nós tem o espiritual, que é a ideia que nos criou exatamente como nós somos fisicamente. Cada planta criada tem como imagem a planta espiritual e ela é criada exatamente igual à planta espiritual. Tá? Numa semente existe uma árvore que existe sem existir, é impossibilidade que a árvore espiritual. Então, se eu tiver visão espiritual, eu vou ver essa árvore desde o embrião daquela semente rompendo, né, pelo calor, pela luz, pelo seu processo de metamorfose para se transformar numa árvore, eu vou ver todo esse processo. E já vou ver a árvore final, porque dentro de cada semente existe uma árvore que existe sem existir, é impossibilidade que é a árvore espiritual. Dentro do sêmen, de onde eu vim, dentro do espermatozoide e dentro também do processo do óvulo fecundado de minha mãe, que era uma semente, eu existia sem existir impossibilidade com todo um plano do que eu seria, e eu fui feita exatamente igual à semelhança desse plano, à semelhança dessa imagem. Então veja que essa capacidade de criar imagens é uma capacidade superior, é uma capacidade espiritual. É a capacidade que choca a nossa consciência e que permite entender a realidade da própria vida. O processo da iniciação, ela busca realmente criar esta imagem superior. É esta imagem onde a gente vê que em cima dessa imagem vai ter algo na criatura, algo na criação. É um ponto onde ocorrem as manifestações, não é, dos símbolos. E aí surgem, junto com essa capacidade imaginativa, os símbolos superiores. E aí nasce a linguagem devanagárica, de Deva, anjo, e Devanagárica, que é a linguagem simbólica. Ela é chamada também de linguagem Sensar, onde através dos símbolos a gente projeta realidades incríveis e pela capacidade imaginativa nós vemos cenas, fatos, pessoas, acontecimentos, e isso se nos mostra de uma maneira plena, real, concreta, do espiritual para o material. E essa capacidade imaginativa superior que nós temos, ela vai nos mostrar depois a realidade. É assim que funciona a intuição. A gente vê uma cena, um fato, um acontecimento, e depois acontece exatamente como se nos foi mostrado. E aí a gente não pode mudar, porque a intuição é imutável e tudo acontece exatamente como ela mostra. Então, esta linguagem sacerdotal, esta linguagem crística, essa linguagem Sensar ou Devanagárica é a linguagem dos mistérios secretos sacerdotais. São espécies de ideogramas, são espécies de desenhos, palavras desenhadas e símbolos que falam a mesma língua em qualquer pessoa, em qualquer local, em qualquer momento. Porque ela não fala nos ouvidos, ela fala dentro da mente, dentro da consciência, dentro do discípulo, dentro daquele que está vivenciando essa experiência. Essa é a linguagem Sensar. A linguagem Devanagari é aquela escrita pelos devas, pelos deuses, que forma caracteres e imagens, normalmente do sânscrito, que falam verdades fabulosas. Então veja que a capacidade imaginativa é aquela que nos permite chegar às linguagens Sensar e Devanagárica, que são as linguagens divinas, as linguagens sagradas. Da mesma maneira que a escrita que nós usamos é formada de caracteres, é formada de letras que permitem, não é? A gente ler, permite ter a leitura, permite ter o entendimento mental, existe também uma escrita imaginativa que depois se plasma como verídica, como real, chamada escrita sagrada, escrita Sensar, escrita Devanagárica, que realmente a gente consegue, pela imaginação, ver as verdades sagradas. A gente vê a ideografia, letras
que falam verdades absolutas e a linguagem simbólica. Então veja que a imaginação permite ver estas letras, estes símbolos, estes ideogramas, estas formas sagradas. E tudo isso, à medida que nos é mostrado, ele vai imprimindo ideias, consciência, sabedoria. Então a imaginação é uma capacidade que nós possuímos que permite nos levar à ideografia sagrada, aos ideogramas sagrados, à leitura de imagens como as imagens do tarô. Então o tarô, a gente vê uma figura que está naquelas lâminas. Existem mais de 500 tarós, apenas 3 são válidos. A maioria é errada, a maioria é falsa, a maioria é imaginativa, é de quem criou. E o tarô não. O tarô é sagrado, ele é divino, ele vem do espiritual. A imagem é a mesma. Pouco importa o tarô. A gente vê sempre a mesma imagem que o tarô mostra. Então pouco importa o tarô em si. Então os 3 tarôs indicados pelo processo da iniciação são o tarô egípcio, muito fantástico, ligado às tábuas de Tote, o Hermes, o Trismegisto, 3 vezes grande, que corresponde a Tote dos egípcios e a Mercúrio dos romanos, e a Hermes dos gregos, mas é Tote para os egípcios. Esse é o tarô sagrado. O outro é o de um tarô fantástico que a gente tem, de Oswald Wirth, que ele demorou 29 anos e 32 anos há 32 anos para ser elaborado, onde participaram o mestre Papos, o mestre Encausse, né? Participou Eliphas Levi, todos os mestres, Piccolo della Miranda, todos os iniciados participaram nesse tarô. E existe o outro que é de Aquário, de Henrique José de Souza, que é um tarô brasileiro que mostra a missão do Brasil para o mundo. Tudo isso, então, está ligado à imaginação. Eu vou falar sempre um pouco mais dessa capacidade da imaginação para nós vencermos, usando a imaginação, a ilusão que nos cerca. A ilusão das religiões, a ilusão das novelas, dos programas, a ilusão dos livros, das músicas, da vida, de tudo isso que nos cerca. O ser humano gosta de ilusão. Então chega de ilusão da Vila Madalena, chega da ilusão de jogo de futebol, do carnaval. Nós temos que cair na realidade da vida, na realidade do trabalho, na realidade do dinheiro, na realidade do amor, na realidade do sexo, na realidade da saúde, na realidade da prosperidade. É isso que a gente tem que trazer. Fazendo isso, a gente estará fazendo o jogo de Melquisedeque. Fazendo ilusão, a gente está fazendo o jogo do oposto de Melquisedeque, ou seja, da sua face esquerda. E aí, meu amigo, minha amiga, você já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos aos nossos avisos. O que teremos hoje? Hoje teremos das 14h30 às 16 horas uma aula de cosmogênese, que é muito importante. Você pode assistir aulas avulsas, e nós estamos fazendo um apanhado geral sobre o surgimento da Terra, no contexto evolutivo. Você vai entender como a Terra foi criada e que você vai entender também que antes de existir os quatro reinos, o que era a Terra? A Terra era uma porção que se destacou do Sol, e depois a inteligência que veio junto foi transformando a energia eletromagnética inteligente em matéria, surgindo aí os 4 reinos, e a parte ainda restante está internada dentro da Terra como Sol oculto, porque é um Sol represado e em altíssimas temperaturas, que vai se transformando de energia em matéria, formando toda a matéria que vai consolidando o elemento Terra, através de terra, água, fogo e ar. Então veja que tudo isso vamos explicar na palestra de hoje, que vai ser muito, e na aula de hoje, que vai ser muito elucidativa, das 14h30 às 16 horas. Você pode assistir como aula avulsa. Depois das 16h30 até as 18 horas, então das 14h30 às 16 horas é cosmogênese. E das 16h30 até as 18 horas, nós temos autoconhecimento da fisiologia natural e oculta. Nós estamos fechando, falando do corpo etérico, do corpo astral, falando do corpo mental, das capacitações e do corpo espiritual, que vai ser muito interessante para você. Então são aulas avulsas, são mais 2 só, hoje, não é? E depois, na semana que vem, nós não teremos atividades, porque estarei no evento, no Espaço Vida e Consciência, no Rio de Janeiro, não é? Junto com o Irineu Gasparetto. Então você que está me ouvindo no Rio de Janeiro,
porque nós chegamos até o Rio de Janeiro, então entre em contato com o Espaço Vida e Consciência aí no Rio, que o Irineu Gasparetti e eu estaremos falando sobre o momento atual, dando todas as dicas aí no Rio de Janeiro, né? Bom, então, depois o que a gente tem ainda hoje, das 18h30 às 19h30, imperdível, é a prática da meditação consciencial. À medida que você vai meditando, as coisas vão acontecendo, você vai te autoajustando, você vai criando a conexão com o seu espírito dentro do templo, que é o seu corpo, para fazer realmente a conexão. E havendo essa conexão, começam-se a serem abertos 7 orifícios da sabedoria, para 2 clareaudiências, ouvido esquerdo e direito, 2 clarividências, olho esquerdo e direito, 2 percepções olfativas, narina esquerda e direita, o poder da boca de Júpiter e a abertura do Vishuddha, do chakra da garganta, que ao ser aberto abre também a 3ª visão entre as sobrancelhas. Uma visão espiritual, uma visão superior, uma visão simplesmente fantástica. Então, tudo isso pela prática da meditação. E à medida quando você vai praticando a meditação, você vai se autoequilibrando, o corpo físico fica muito mais saudável, as fisiologias vão se ajustando, o sistema endócrino, o sistema respiratório, digestivo, sistema circulatório, sistema nervoso, a gente vai tendo muito mais vitalidade, porque as forças vitais ficam encorpadas, então o corpo físico se equilibra, o corpo vital se equilibra também, a gente agrega mais vitalidade, prolonga a vida. Depois nós temos o despertar também e o equilíbrio do corpo astral, dos sentidos, dos sentimentos, das emoções, dos instintos, e aí com as emoções equilibradas, elas passam a ser muito mais vívidas, muito mais importantes no nosso estado de ser. Depois a gente equilibra também o mental, a mente, quanto mais parada, quanto mais equilibrada, quanto mais calma em termos de vibração, em termos de vrites ou vibrações mentais, mais poderosa ela é, permitindo percepção, transmissão, recepção de pensamentos, e aí vem toda uma capacidade mental superior. E depois tudo isso predispõe ao espiritual para termos contato com o mestre, com o nosso corpo causal, com a nossa essência, com o nosso anjo da guarda, com o nosso Cristo interno, com a nossa mônada, com a nossa unidade de consciência, com a minha realidade divina, com o meu espírito. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança, só que esse espírito, ele sabe tudo a nosso respeito, ele é Deus dentro de nós, e aí então a gente vai ter aquela famosa frase: eu sou tu, tu és eu, ó mestre, ó joia preciosa do lótus. Om Mani Padme Hum, que é o encontro do discípulo com o mestre dentro do seu corpo para fazer a verdadeira Eucaristia. A prática da meditação ela é fantástica, ela libera dons, faculdades, potencialidades, ela equilibra e ela deve ser feita por todos, principalmente no momento que nós estamos agora, muito crítico, muito problemático. Então é uma prática que você aprende em 4 vezes, indo lá comigo, 3 vezes, 4 vezes, e depois você faz sozinho em sua casa, e se precisar de assessoria, de apoio, aí a gente presta toda a necessidade possível, né? Então, prática da meditação consciencial, aguardo você, importantíssimo, das 18h30 às 19h30. E depois, hoje, às 20 horas até às 21h30, teremos mais uma palestra. Nós vamos continuar a falar de todos os detalhes, não é isso, das aberturas de badagas dos mundos internos, que projeta o futuro. Então, nós vamos falar dos problemas que estão acontecendo no momento atual, com muito mais extensão, não é? Vamos falar das zonas mortas que já existem no planeta, zonas muito perigosas, onde vão ter aberturas intraoceânicas, e aquela profusão de desespero, de encrencas, de tsunamis, e de morte e destruição através de espécies de vulcões que vão começar a eclodir debaixo das águas. Aberturas, rachos que vão criar destruições incríveis, e tudo isso nós vamos falar. E vamos falar também do futuro de Badagas, que é um futuro muito próspero, com muita tecnologia, com muito conhecimento, e também vamos abrir o jogo das realidades de Duat, ou dos arquivos do mundo, nesse contexto evolutivo. Vai ser uma palestra muito importante, das 20 às 21h30, onde vamos falar das profecias, dos acontecimentos, dos fatos, dos registros, e de tudo que está projetado para o futuro, em termos cósmicos, em termos dessa consciência de Melquisedeque.
Então, eu aguardo você às 20 horas até às 21h30 para essa palestra, mas ligue antes, chegue mais cedo, porque ela é muito procurada e vamos ter, com certeza, muitas pessoas nessa palestra, não é? E amanhã não teremos atividade, não é? Então, estes são os pontos. E quero convidar você para a nossa viagem, é uma viagem fabulosa. Sairemos no final de agosto, então estamos chegando perto. Então, se você ainda está em dúvida, resolva logo essa sua dúvida e ligue, não é, para tomar informações dessa viagem, não é, na Abatur. Eu já vou dar o telefone para você. E aí procure, então, fazer essa viagem. Nós vamos em 3 lugares, são 3 pacotes propriamente ditos, né? Nós iremos para a Grécia, lá falaremos da mitologia, de todo o conhecimento, né, grego. É um conhecimento assim fabuloso que nós vamos passar, falando da mitologia grega, né? Depois nós iremos nas ilhas de Santorini, na ilha de Mykonos, iremos em Rhodes, iremos lá em Patmos, em Kusadasi, na Turquia, não é? Um lugar muito bonito, aquela região de Éfeso, e depois voltaremos, né, para Atenas, iremos no Templo de Delfos, da iniciação humana, muito bonito, na Acrópole, eram aqueles passeios fantásticos na Grécia. Depois, a segunda parte, Egito, no Cairo, os mistérios do Cairo, das pirâmides de Keops, Kefi e Miquerinos, da Esfinge. Iremos para Mênfis, a capital da iniciação egípcia. Depois rumaremos de avião até o limite do Egito e então desceremos o Nilo de navio, passando nas cidades de Edifu, de Comombo, do Deus Sobek, Deus Crocodilo, Templo de Ábidos, Osíris, Vale dos Reis, Templo de Denderá. Olha, realmente é uma viagem fabulosa, falando de toda a mitologia egípcia, todo esse conhecimento do Egito. E depois iremos para a Palestina, e lá no Mar Morto, na comunidade dos essênios, todos os locais significativos, com todo o histórico das vivências reais nesses mundos espirituais dos essênios, a realidade de Urqueme, a realidade de Ushua Ben Pandira, a realidade de João Batista, padroeiro da maçonaria. Vamos falar de Jeffersus, daquele que foi crucificado, que a gente chama de Mestre Jesus, com toda a significância, todos os mistérios, num local sagrado, em Cafarnaum, no Mar Morto. Olha, realmente, no Mar da Galileia, vai ser muito bonito essa viagem para a Palestina. Então, são 3 pacotes que você pode fazer os 3, temos pouquíssimas vagas para os 3, você pode fazer somente Grécia e Egito, você pode fazer também Egito e Palestina, ou só Grécia, ou só Egito, é só você escolher. Então, anote o telefone, ligue de todo São Paulo, prefixo 11 aqui para São Paulo, e de toda a capital também. O telefone da Abatur é 3258-1100. 3258-1100. 3258-1100. E por fim, quero convidar você para que me mande um e-mail. Aí eu te mando uma lista de mais de 300 CDs com temas fabulosos, de cursos completos de iniciação, de mistérios, fantásticos mesmo. Você recebe uma listagem por e-mail, que eu te mando anexado na resposta, e ali você pode escolher cursos, palestras, e tendo 2 títulos, você já ganha remessa, descontos para que a remessa não pese, não é? E são preços assim de oportunidades para você. Então, CDs da iniciação de Ademar Ramos, eu tenho mais de 25 mil programas de rádio, tenho centenas de programas de televisão, não é? Também gravados, palestras, workshops e editados, tem mais de 300 temas de CDs. Tenho mais de 600 editados, mas estou disponibilizando 300 para você. Então é um material muito grande, muito rico, tem os assuntos que você pode imaginar, todos eles. Se tiver dúvida, a gente responde. Então anote aí, você manda o e-mail para cd@mistérios-revelados.com, que é o nome do programa. cd@mistérios-revelados.com. Só isso, né? E aí eu te mando a lista. Ou então por correio, se você quiser, né? Você manda uma carta, assim, informações, eu te mando por correio, né? Está em greve, mas logo, logo volta. Caixa Postal 26.001, Caixa Postal 26.001, CEP 05513-970. CEP 05513-970.
970, São Paulo, SP. Caixa Postal 26.001, CEP 05513-970, São Paulo, SP. É isso aí, Donizete. O Donizete tá bonitão, tá com uma camisa aqui que não sei em que shopping que ele comprou. Tá um luxo o homem aqui, né? Hoje ele está um luxão mesmo, né? E já temos ouvinte na linha, porque nós vamos atender, é só ligar no 3016-1766, no 767-768 e vamos receber o primeiro em nossa sala de visita. Alô? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Professor, a imaginação, ela é criativa, ela sai do abstrato e cria uma realidade, não é? Ela pode ser de realidade, pode ser de fantasia, pode ser de criação, ela pode ser de espelhamento, tem vários tipos, como eu falei, das 4 possibilidades, né? Certo. Então eu gostaria que o senhor falasse que técnicas que a gente pode utilizar para trazer a nossa imaginação para a realidade, professor. Eu vou explicar. Tá bom, muito simples. Um grande abraço. Tem um CD que a gente disponibiliza, ele chama Poder do Pensamento. E no Poder do Pensamento, a gente tem todo o processo da mente que desperta as capacidades mentais. Eu acho que todo brasileiro, todo jovem, todo ser humano, todo empresário deveria realmente ouvir esses CDs. E ali fala da capacidade sensória. Ou seja, o que é capacidade sensória? É a capacidade que nós usamos através dos 5 sentidos para trazer o mundo exterior para o nosso interior. É a capacidade da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. A visão é super importante, a audição também. Então a gente não sabe ouvir, e não sabendo ouvir a gente não sabe se comunicar. O grande problema nos negócios, nas empresas é da comunicação. E a gente vê, mas não enxerga. Então a gente vê o mercado, não enxerga o mercado, vê o negócio, não enxerga o negócio, vê a encrenca, não percebe a encrenca, vê a solução, mas não capta a solução. Então nós não sabemos ver. Então, e a visão, essa capacidade sensória, ela pode ser aumentada através de exercícios de concentração, de atenção. Por que as pessoas não têm memória? Por que elas não têm registros? Por que não se lembram das coisas? O culpado chama-se atenção. E a atenção liga-se à abstração. Ou seja, concentração, atenção, abstração, concentração. Então a gente pode aumentar a capacidade de absorver coisas, de trazer informações pela visão. Então se eu enxergar mais, você concorda que eu vou trazer muito mais informações para dentro de mim. Aí eu trazendo mais informações dentro de mim, eu tenho uma segunda capacidade que chama-se capacidade perceptiva. Então eu percebo pouco, porque eu trago pouca informação, com pouco detalhe e pouca atenção. Se eu melhoro a atenção, melhoro a concentração, melhoro o detalhe, eu vou trazer muito mais. E o volume vai ser maior. Então se eu trago um volume maior de imagens para dentro de mim, ou de cenas, ou de fatos, ou de acontecimentos, ou de informações, a minha capacidade sensória vai trazer mais, a minha capacidade perceptiva, obviamente, vai perceber muito mais. Então eu vou perceber muito mais. E se eu percebo muito mais, eu vou cutucar os meus registros interiores. E aí, então, eu vou cutucar a terceira capacidade, que chama-se reflexiva. Então tudo se reflete. E aquilo que se reflete vai refletir muito mais. Aí vem aquele negócio de, eu vou fazer uma reflexão. O que é reflexão? É uma espécie de uma lembrança, colocando aquilo que nós percebemos, fazendo ele bater dentro de nós, para ter o reflexo. E o reflexo cair dentro do campo do pensamento, né? Então a terceira capacidade é a capacidade reflexiva. Aí vem a quarta capacidade. Então eu tenho o que entrou, o que eu percebi, o que refletiu. Então eu tenho o palco onde vai ser formada nesse palco do pensamento, do pensar, a imaginação, que é a criação de imagens. Então se eu trago muito mais detalhes, percebo muito mais, reflito muito mais e tenho a reflexão maior, é lógico que eu vou ter uma imaginação muito maior. Então eu vou ter imaginação para os negócios, imaginação para falar, imaginação para vender, imaginação para negociar, imaginação para conversar. Eu vou ser uma pessoa muito mais interessante, muito mais evoluída. Isso vai me ajudar profissionalmente em todos os aspectos, né? Aí vem a capacidade que a gente chama imaginativa, que é de criar imagens. Aí se eu tenho uma capacidade imaginativa, eu tenho a coisa formatada, a coisa delineada. Aquilo que eu percebi, foi aquilo que a capacidade sensória trouxe pelos 5 sentidos, eu percebi, refletiu, criei a imagem, aí sim eu posso dizer, gosto ou não gosto, aceito ou não aceito, vem a quinta capacidade que é a judicativa, a capacidade de julgar.
e é o maior dom que nós temos, que é o livre-arbítrio, a capacidade de julgar. Então ele começa, dentro de uma imagem muito mais formatada, dentro de um conhecimento muito mais formatado, você concorda que eu vou julgar muito mais certo. Então eu vou começar a acertar mais, vou começar a decidir melhor, eu vou começar a escolher melhor. Então essa capacidade judicativa vai fazer com que eu acerte mais. Então essa quinta capacidade judicativa, que a gente está usando constantemente, aceito ou não aceito, gosto ou não gosto, quero ou não quero, é bom ou não é ruim, é claro, é escuro, é em cima, é embaixo, toda essa dualidade, a gente então vai criando essa capacidade judicativa que é muito importante. Então eu uso o livre-arbítrio, começo a ser livre pensador. E aí então vem a outra capacidade que é da razão. Porque quando eu começo a acertar, eu começo a ter razão. Aí você fala, você tem razão, porque eu estou acertando, né? Ou seja, a minha capacidade de judicar aumentou, porque a imaginativa aumentou, porque a reflexiva aumentou, a perceptiva aumentou e a sensória aumentou. Então, esse é o segredo de tudo, né? E aí então vem a capacidade da razão, então começa a ter razão. Aí isso tudo em processo me dá a capacidade da inteligência total, né? Então veja, se você que está me ouvindo ouvir este CD, são 6 CDs apenas. Então o custo do CD, não tem nada extra, é simplesmente isso. E ainda você recebe descontos para receber isso, vai ouvindo aí na estrada, vai ouvindo no caminho e vai fazendo os exercícios indicados e aí você desenvolve toda essa capacidade. Eu vou fazer mais um workshop, não é ainda esse ano, né, em agosto, eu vou divulgar antes falando dessas capacidades, como desenvolvê-las. Né? Mas isso é fundamental para artista, é fundamental para médico, para engenheiro, para advogado, para motorista, para vendedor, para qualquer profissão. Porque a mente ela deve ser forte para a dona de casa, para quem tem diploma, para quem não tem diploma, para quem é analfabeto ou oculto, isso pouco importa. O que importa é desenvolver os dons, as faculdades e as potencialidades. Muito obrigado pela sua pergunta e temos mais um 20 na linha. Alô? Alô? Caiu. Alô? 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 Opa, quem fala? Professor? Sim. É o Jales. Tudo bem, já? Tudo bem, senhor? Tudo bem, então. Parabéns pelo programa de hoje, hein? Gostou? Adorei. Se eu fosse dar uma nota de 1 a 10, eu daria 11. Opa! Então eu já fico com 1 de sobra, hein? Você fica com 1 para outro, Bruno. É feito com muito amor, viu? Com certeza. O segredo do programa ser bom, né? É o amor que a gente põe e a consciência que a gente procura transmitir, né? Aqui não são ideias minhas, não é nada meu, não é nada... É tudo conhecimento da natureza, do ser humano, né? Que está aí disponibilizado, né? Mas quem segue essa linha que o senhor segue, professor, você sabe que isso aí tudo é verídico, né? As palavras que o senhor fala. Sim, é lógico, a gente procura falar a consciência, né? Com certeza. Professor, eu gostaria que você me falasse alguma coisa a respeito da energia Kundalini. Sim. Daquela que você, por exemplo, você consegue senti-la e consegue senti-la, vibrá-la. Ok, então, vamos falar dela. Muito obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Bom, nós temos apenas 3 energias no universo. Essas 3 energias assumem aspectos setenários, que se desdobram em mais 7, dando 49, e assim sucessivamente. Mas, na realidade, existem 3. Existe a energia, né, que a gente chama da criação, cujo nome é Forrat. Ela é perceptível pela cor verde, ela é fria e é a inteligência criadora. Por exemplo, uma planta que nasce de uma semente, ela tem que ter uma ideia, tem que ter um projeto. Isso é óbvio que tem que ter. Nada acontece do acaso. O acaso é uma lei que o homem e a mulher desconhecem. Nada é casual, tudo é causal. Então, toda semente, ao ser germinada, ela tem dentro dela, daquela semente, uma árvore que existe sem existir em possibilidade, que é o projeto da árvore completinho. E ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, ela vai encorpando até ter uma árvore. Ou seja, tudo que existe está sendo criado em cima de uma ideia. Nós também saímos de um óvulo fecundado por um espermatozoide, e naquele momento onde o espírito entra, é a ideia. E essa ideia, então, vai formatando aquela célula subdividida em 2, 4, 6, 8, 10, 12, e assim sucessivamente, até trilhões, para formar o ser completo, o feto completo. E toda a ideia do desenvolvimento, do crescimento, de como a pessoa vai ser adulta e como ela vai envelhecer, essa ideia é que cria. Então, tudo é assim, né? Então, tudo tem esta ideia, né? Então, isso a gente chama de Forrat. Prana é o meio da vida onde Forrat vai atuar. E Kundalini é a ideia feita à realização. Então, o que é Kundalini? Kundalini ela é vermelha, Kundalini é quente, Kundalini é feminina, e assim ela é atraída mais pelo homem. Forrat é verde, Forrat é frio, é atraído pela mulher.
Então, a mulher tem força espiritual verde. A mulher tem força espiritual, que a gente chama dentro do androginismo, o aspecto macho, o aspecto homem. Né? Então a mulher atrai o espiritual, homem, Deus, né? Portanto, por isso que a mulher é muito mais espiritualizada do que o homem, né? É um ser muito mais evoluído do que o homem em todos os aspectos, pela função nobre de ser mãe. E depois o homem, ele atrai Kundalini, que são as forças telúricas da Terra. Então a Terra é kundalínica. Então o que é Kundalini? É a energia que imprime consciência na matéria. Então tudo tem consciência, tudo tem sabedoria, tudo tem inteligência, tudo tem conhecimento. Então se a gente pegar, por exemplo, uma hematita para tirar o ferro, reduzindo o óxido, toda a capacidade do ferro, ponto de fusão, maleabilidade, ductibilidade, capacidade térmica, elétrica, etc., e os metais, cada uma tem a sua, isso é uma inteligência que já existe na matéria, isso é Kundalini. Então, por exemplo, um cristal de quartzo pode ser fundido para virar vidro de automóvel, para virar utensílios de vidro de residências, para virar raio laser, para virar, por exemplo, para operações, armas, relógio quartzo, toda essa capacidade que tem o quartzo, né? É uma inteligência que já existe, essa inteligência é Kundalini. Então, Kundalini é a inteligência que é gravada na matéria. E nós temos, bem no final da espinha, um pontinho, um cristalzinho, nesse final de espinha, onde essa energia existe. E ela tem um comprimento, visto a visão espiritual, como uma pequena cobra vermelha, tendo 3,5 milímetros de comprimento, dando 3 voltas e meia em torno de si mesma. Então, essa energia chama Kundalini. E essa energia fica repositada, fica dormitando bem no final da espinha, no cocuruto, entre o ânus e o órgão sexual, que é chamada região genésica da criação. Que aí tem a vagina da mulher, tem o pênis do homem, tem os testículos do homem, tem os ovários da mulher, conectados com todo esse processo, e aí tem a força genética ou de Kundalini. E essa energia, quando ela é liberada, ela provoca um tremor, porque é uma energia que vibra, é uma vibração, porque essas forças são vibracionais, porque tudo é vibração no universo. E essa vibração sobe pelo nosso ser, chacoalha inteiro, então é a vibração do despertar de Kundalini. Existe uma religião chamada, são protestantes, são chamados de Quakers, e Quaker quer dizer tremedor, que eles visam despertar essa energia, e quando ela desperta, eles ficam tremendo e começam a falar coisas sagradas, coisas bonitas, coisas maravilhosas. Isso por um fanatismo que faz isso, né? Que é a maneira burra, a maneira idiota de soltar essa energia. Mas quando ela é solta conscientemente, de uma forma cônscia, aí sim ela tem um potencial muito grande. Muito obrigado pela sua participação. O nosso programa chegou ao final. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção, sua audiência. Agradeço a você que ligou, a você que tentou e não conseguiu. Nós estaremos de volta domingo às 5 horas da manhã com reprise desse programa, né? E não esqueçam, né? Mande e-mail para mim, cd@mistérios-revelados.com, para receber todas essas informações e também esse CD que eu falei do poder do pensamento, que todo o Brasil deveria ouvir isso daí. Realmente muda o ser, muda a capacidade, muda profissionalmente, muda em tudo. Pessoal, deixa de ser fanático e passa a ser um potencial mental. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou graças a essas potencializações que a iniciação ensina. Um grande abraço a vocês e continue com Equilíbrios e a Adriana Splendori. Tchau, gente. Acabamos de apresentar, pela Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estaremos de volta sábado que vem, à 1h da tarde.